Muito bem, retomamos agora nesta noite desportiva o assunto que aflorámos há pouco. Alguns dos mais poderosos clubes de futebol do mundo chegaram a um acordo para criar a Superliga Europeia. Esse anúncio foi feito então esta noite num comunicado conjunto. É uma competição para obter receitas mais significativas à margem da UEFA e da FIFA. Os dois organismos, em conjunto com a Liga Inglesa, Espanhola e Italiana, hoje já disseram que estamos perante um projeto cínico de interesses pessoais, ameaçam banir os clubes participantes e admitem também recorrer aos tribunais. São 12, então, os clubes envolvidos: AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e também o Tottenham. Estão contra a ideia Bayern de Munique e PSG, que defendem o atual modelo da Liga dos Campeões com vagas para clubes de menor dimensão. Vale a pena dizer que este anúncio por parte destes 12 clubes para a criação da Superliga Europeia surge na véspera do anúncio da UEFA acerca do novo formato da Champions. Já vamos perceber também o que é que juridicamente UEFA e FIFA podem fazer. Temos aqui um especialista em direito connosco, Carlos Duarte, mas para já, professor, até que ponto é que este projeto marginal, digamos assim, fora da alçada da UEFA e da FIFA, pode enfraquecer a indústria do futebol? Eu diria que, fundamentalmente, o que é que está na gênese da criação disto? Não é? Ganância, dinheiro. E viola um dos princípios fundamentais do desporto, que é o mérito desportivo, não é? Porque isto não é um campeonato com subidas e descidas, é um campeonato fechado, em que 15 clubes vão permanecer nessa liga, aconteça o que acontecer, depois 5 que não sei muito bem como é que vão entrar. Agora, o futebol há 30 anos era um jogo de espetáculo ao vivo. Depois viu-se que a televisão estava muito interessada, porque se os estádios se enchiam, obviamente aqueles que não tinham lugar também queriam ver, e a televisão era um veículo importante para isso. A determinado momento viram que isto só não chegava e criaram-se cada vez mais competições. E os jogadores são levados a níveis extremos de fadiga. O nível competitivo, o nível exibicional também tem algum reflexo em relação ao estado de saúde e de condição física desses jogadores. E depois há a desvirtuação daquilo que é solidariedade. O futebol nasceu como a prática, a capacidade de se poder jogar das agremiações muito populares. Foi o povo em geral que fez os clubes, os mineiros daqui, os pescadores da acolá, os do bairro dali, que se juntaram para poder jogar e depois para desporto eminentemente popular. Eminentemente popular. E isto é um desprezo total. Com as SADs, os sócios perderam alguma identidade do seu próprio clube. Agora vão perder quase tudo. Porquê? Porque quem gere estes clubes não está preocupado com os seus adeptos, está preocupado em ganhar logo à cabeça 350 milhões de euros. Isto é que move as pessoas. É ganância. Isto é a mercantilização do jogo, retirando-lhe todo o espírito de convívio, de festa, de formativo, de levar até que os pequenos, porque é essa solidariedade, essa competição aberta, e esta é uma competição fechada, que os mais pequenos possam evoluir e competir com os maiores. Eu acho que isto que é pura ganância e que tem que ser tomadas medidas para que isto não possa acontecer. Professor, rapidamente, antes de passarmos para o Carlos Duarte, UEFA, FIFA, Liga Espanhola, Liga Italiana e também a Liga Inglesa já ameaçaram com sanções desportivas. Dizem que os clubes envolvidos poderão ser banidos, poderão deixar de participar nas competições domésticas, europeias e mundiais, e também os jogadores que representam as seleções nacionais, as seleções dos respectivos países, poderão deixar de fazê-lo. Isto é mão pesada. Eu acho que para uma atitude que desvirtua que desvirtua tudo aquilo que é o próprio futebol em si, os valores que transporta, que se deve ter uma mão pesada, e eu diria pesadíssima, sem contemplações. E felizmente que os alemães e os franceses, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol é também um daqueles que encabeçou este movimento de rejeição a esta Superliga.
Emmanuel Macron, o presidente francês, hoje também já elogiou o comportamento dos clubes franceses que se opõem também a esta Superliga Europeia, de resto, como os clubes alemães. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto no começo aparecia como uma outra prova para além da Champions. Não era assim? Mas só dizer que também que a posição francesa também... Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá começar pela posição do Paris Saint-Germain. Não é por acaso que o atual presidente do Paris Saint-Germain não só está no Comitê Executivo da UEFA, como a empresa responsável pela retransmissão da Liga dos Campeões é propriedade e tem ligações ao presidente do dono do Paris Saint-Germain. Portanto, isto é tudo uma questão de números. Esta é mesmo em termos jurídicos, isto aqui há um conjunto de blufs. Mas há algum caminho, Carlos, que pode ser seguido pela UEFA e pela FIFA? Tudo passa pelos contratos que existem neste momento a nível de publicidade, a nível de distribuição de pulos publicitários, porque nós temos que imaginar que uma competição como a Liga dos Campeões é projetada sempre a médio prazo. Reparemos, nós já estamos a falar, e esta competição, não, até pelo que eu julgo que li, não acredito, nem era viável arrancar de imediato. Aqui o problema é que existem contratos já celebrados a médio prazo e a questão dos tribunais poderá-se, digamos que, decidir nestes aspectos contratuais, porque em termos de ninguém pode obrigar uma associação desportiva a participar num determinado evento. Agora, o problema é quando essa associação desportiva quiser participar, depois as repercussões que terá. Coisa diferente é em termos contratuais, que tipos de contratos é que já foram firmados por esses clubes, nomeadamente a nível da participação nas competições europeias, a nível de distribuição de direitos televisivos, a nível do mercado do pulo publicitário, há uma vinculação por parte desses clubes a esses contratos. Agora, estamos a falar de valores astronómicos. Eu não sei até que ponto isto funcionará como uma pressão a nível da UEFA para rever a distribuição do bolo publicitário, do bolo televisivo. Porque eu não estou a ver, e a UEFA, aliás, não é por acaso que a UEFA reagiu de imediato e levou estes clubes, na véspera da apresentação do novo formato da Liga dos Campeões, a emitir este comunicado. Portanto, está numa fase muito embrionária, será, e não tenho dúvidas que passará também pelos tribunais, mas acima de tudo, não tenho dúvidas que isto será decidido por uma cimeira dos cifrões em que os clubes poderosos irão de alguma forma ser compensados para permanecer no atual formato da Liga dos Campeões. Muito bem. Vamos, não sei, professor, se queria deixar mais alguma nota. É que isto, muito rapidamente. Isto é uma escalada, não é? Cada vez mais há mais dinheiro e cada vez mais os clubes acham que o dinheiro não é suficiente. Isto passa também por medidas globais. Transferências com percentagens de 10%, salários extraordinários. Isto passa por uma visão global do jogo. Vamos agora às outras modalidades. Miguel Oliveira voltou a sofrer uma queda e terminou em último lugar o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O piloto da KTM, vencedor da prova no ano passado, partiu do 10º lugar da grelha e caiu na curva 14. Mesmo assim, o português não desistiu, regressou à pista e concluiu a corrida na classificação geral do campeonato. Miguel Oliveira está em 20º. A vitória em Portimão foi para Fábio Quartararo. Com o abandono do compatriota Johan Zarco devido à queda, o francês da Yamaha assume a liderança do Mundial de Pilotos. E no ténis, Stefanos Tsitsipas venceu o Masters 1000 de Monte Carlo. Bateu na final Andrei Rublev por duplo 6-3 em 1 hora e 11 minutos. Perdeu apenas 4 pontos no primeiro serviço e não permitiu qualquer chance de break ao russo. O grego quebrou 3 vezes o saque do adversário. Esta semana no Mónaco, Tsitsipas não cedeu qualquer set. É o primeiro título da categoria Masters 1000 para o número 5 mundial, o 6º da carreira ao mais alto nível e o segundo em terra batida depois do Estoril Open em 2019. Tsitsipas passa a liderar a corrida ao Masters, que reúne os 8 melhores da época no último evento do calendário. A prova decorre em novembro e terá lugar pela primeira vez na cidade italiana de Turim.
E está no final esta noite desportiva. Resta-me agradecer ao professor Henrique Calisto e também ao Carlos Duarte a presença nesta edição do domingo da Noite Desportiva. Muito obrigado e até à próxima. Ficamos então por aqui. Está tudo contado por hoje no que diz respeito a desporto. A Noite Desportiva volta então no próximo fim de semana. Boa noite, tenha uma excelente semana.